Simões, cabeça do Seabra tá na prêmio. Ó, aqui no chat do YouTube, Alexandre, impressionante. Eu vi ontem, ouvi, né, ao final do jogo, a torcida, Seabra. Não imaginar, um jogo só. E o povo já quer matar o Seabra, Simões. Mas o Thiago, acho que não é um jogo só, né? Acho que é meio que assim um contexto. Um conjunto da obra, né? Assim, eu gosto de um volante, sabe? Eu gosto de um time bem... Mas aquele Wallace ontem arrastou no campo, hein? Não tá conseguindo jogar nada. Aliás, os caras que chegaram da janela aí, tem poucos que estão conseguindo, né? Tem poucos que estão conseguindo, né? O Cruzeiro e o Atlético apostaram muito na janela, mas até agora a turma... No Atlético, só Júnior Alonso, e no Cruzeiro o quê? Mateuzinho, né? Mateuzinho tem jogado bem. O Cássio. Mas... Peraí. Saúde. Amém. Tanta queimada, uma alergia vai lá no céu. Mas... Zé Abra ontem errou muito, né, cara? Sabe por quê? Não sei se a Nath vai concordar comigo, mas ele tinha o Lautaro, o Gabriel Veron, que eu acho que entrou até razoavelmente bem, tá? Entrou melhor do que o Lautaro. Eu gostei entrou melhor do que o Gabriel Lautaro. Inclusive Veron. botou o Matheus Pereira na cara do gol, ele botou pro céu. E tinha o garoto Teves, né? Que, tem que botar. Se não tem... Aí o que acontece? Se ele achava que o Lautaro, o Veron, os caras não tinham condição do tempo inteiro, começasse com um, depois colocasse o outro, né? Ele deixou os dois no banco. E aí o Cruzeiro não tinha ataque. Né? O Cruzeiro não tinha ataque. Porque o Matheus Pereira não é atacante, o Vitinho não é atacante, tinha 3 volantes, e o Caio Jorge lá na frente, coitadinho, né? Meio que um desnorteado, né? Teve uma coisa que eu acho que o Seabra poderia ter tomado como exemplo, e eu acho que ele não o fez, que foi o fato, né, Simões? Você vai se recordar aquele jogo em que o Barreal teve que jogar adiantado como um atacante, né? Foi o jogo contra o Atlético Goianiense, porque não tinha o Lautaro. Tudo bem que o Barreal jogou no sacrifício, no primeiro tempo nitidamente dava para perceber que ele estava ali com dor, que não estava com a confiança necessária, mas quando ele adiantou o meia para jogar ali como um atacante, não funcionou. E ele tentou fazer a mesma coisa com o Vitinho, né? E tudo bem que na base o Vitinho já jogou como ala, é um cara até acostumado a aparecer no campo ofensivo, mas não sei, talvez era melhor ter entrado com um atacante mesmo e utilizado o Vitinho no meio-campo e às vezes ter aberto mão ou do Romero ou do Wallace, porque na teoria, no papel, é um Cruzeiro com muita força de marcação, com muita pegada, mas na prática o Wallace não tem conseguido agregar. Mas acho que no mesmo que eu disse pro Atlético serve pro Cruzeiro, né? A responsabilidade tem que ser dividida, porque o Seabra, ele olha pro Wallace, o Wallace é meu titular, olha o que esse cara já jogou na Europa, olha a qualidade que ele tem, e aí ele não consegue render. O Cruzeiro tem passado por uma queda de desempenho muito relacionada a quedas técnicas individuais, né, Simões? Eu não tô falando aqui só do Wallace, não, pra pegá-lo pra Cristo, até porque a situação dele é diferente, porque ele chegou agora. E é um jogador pesado, né, Nath? O Marlon não joga mais como antigamente. Não. O Zé Ivaldo não joga mais como antigamente. A dupla Zé Ivaldo e João Marcelo, muito mais insegura nos últimos jogos do que a gente via de costume. Eu estava lá no jogo contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense poderia ter empatado a partida ainda no primeiro tempo. Sim. O João Marcelo e o Zé Ivaldo batendo cabeça, não indo na marcação, deixando um pro outro e ninguém acompanhava o atacante adversário. O Cruzeiro ontem tinha 3 volantes, tomava contra-ataque do São Paulo o tempo inteiro. Então, assim, o São Paulo, tem muita gente devendo. São Paulo jogou com um time reserva, até o goleiro era o reserva, o Jandrei, né? Nem o Rafael jogou, tá? O São Paulo jogou com um time reserva e jogou melhor do que o Cruzeiro o tempo inteiro. O São Paulo mereceu vencer o jogo. Se a gente for pensar bem, 1-0 foi até pouco. Sim. Para um time que entrou com 3 volantes. Né? Um time que entrou com 3 volantes e tinha a sua defesa toda titular, montada. Eu acho, tá? E a minha visão, e talvez aí tenha sido um problema pro Cruzeiro, porque teve 2 semanas agora, sabe? Eu acho que o Seabra perdeu o comando da tropa. É uma interpretação que eu tenho. Não lembro se foi você, o Thiago. Depois do áudio do Pedrinho? Acho que foi você que falou, mas que a Nath também tinha falado disso, não tinha? Não. Eu não lembro. Foi você que falou aqui no Rádio Esportes, do áudio? Eu não lembro quem foi. Edu Panzi, não foi isso? Eu e Edu. Então isso, foi ser Edu Panzi. Não sei se isso interferiu, mas a impressão que eu tenho é que ele vai guardar seu áudio aí pra volta, né? Que ele agora perdeu volta pro rádio. O comando da tropa.